Começa agora mais uma comissão de inquérito. Hoje recebemos o humorista, locutor, apresentador de televisão. É o Fernando Alvim. Não sabias o que esta hora? Logo pela frente. Pá, eu não ando numa semana boa. Nunca aceito convites sem saber o nome da rubrica. Pois é. Pá, eu não sabia que vinha para uma comissão de inquérito. É a tua primeira. Sim. É a minha... Não é. Mas já estiveste em tribunal. Eu ando a ser apertado nos últimos tempos. E hoje nada te espera. Ando na fase enquanto testemunha. Já não é a primeira vez que eu sou testemunha de um processo. Aqui és réu. E aqui já sou réu, não é? Opa, isto me podia acontecer. És um inquirido. Sempre a subir na verdade, sabes? Olha, são 5 perguntas. Por tá cada bem. resposta certa recebes 5 pontos. Se pedires a nossa ajuda e acertares, recebes 2. Ok. Vamos a isto, são Mas máximo há um 25 prémio pontos. final. O nosso abraço. Sim. Passa a vida nisto. Agradecimento. Um abraço grande, não é? Ok. Sim. Vamos lá. Que nome se dá ao fenómeno social em que a tentativa de ocultar, censurar ou remover algum tipo de informação se volta contra o autor? É o efeito? Barbra Streisand. Certo. 5 Que é o que está a acontecer, não é? Pois é. Dizem que sim. Sobre o Cinco processo pontos. dos Ok. Anjos contra a Joana Marques, disseste Gostei há a dias, primeira. quando foste Sim. depor a favor da Ok, Joana, ok. que o julgamento não faz sentido e que os Anjos estão mais magoados do que lesados. Achas que estão arrependidos de se terem metido nisto? Não faço ideia, mas reafirmo aquilo que eu disse. Eu sinto-os magoados. Porque, não sei, parece mesmo na sala de audiências, percebi até pelo semblante deles que eles... Como direi? Eu acho que eles, ao contrário do que possam algumas pessoas dizer, eu acho que eles não fizeram este processo para ganhar dinheiro. Vamos ganhar dinheiro. Eles vieram aqui afirmar a sua posição, dizer: nós estamos muito magoados. E queriam um pedido de desculpas, assim. Queremos um a pedido de sério. desculpas e queremos que a Joana Marques também sofra na pele, um bocadinho como nós, não é? Pronto, é isso. Mas achas que foi Espero desproporcional ter sido útil na minha análise. Foi desproporcional a reação deles? Achas que estão Eu a acho que- reagir? Eu acho que foi desproporcional, porque de facto está a acontecer esse efeito Barbra Streisand. Se existiam pessoas que nunca tinham ouvido o hino, agora. muitas foram ver Nunca depois. tinha ouvido. Houve curiosidade, não é? Outro dia aconteceu uma coisa curiosa. Eu estava num arraial popular a passar música, que é algo que eu faço muito, não sei se sabem. Então quiserem. faltava aqui um Ok. DJ também. Portanto, era DJ e estava no Real e naquela altura a grande maioria das pessoas não sabia que eu era testemunho de processo. Eu não dei para propriamente a dizer isso. E no meio da minha atuação Passaste uma música. não, vieram lá pedir-me para eu passar o hino dos Anjos. Percebem? Pois. Tipo, olha lá, porque é que não passas o hino dos Anjos? Eu disse: não vou passar. Pois, Não levas culpa. viralizou, não é? Isso já Isto é- está nas playlists. Já começa a ser tipo, de pá, isto brincadeira, é uma claro. cena fun, não é? Passa agora o hino dos Anjos, vai ser Não era melhor se eles estivessem agora alinhado na brincadeira? Para eles. Já é tarde. mas agora já é tarde para isso, não é? Claro. Isso também, pronto. E, Fernando, Mas eles também têm direito à sua indignação. Claro, Agora, de que claro. forma Mas é deve que eles ou poderiam não ter haver feito isto? limites para o humor? Bem, essa é a pergunta mais. É a pergunta não é? mais recorrente dos últimos dias, não é? Bem, eu acho que estamos aqui a discutir a liberdade de expressão, não é? Eu acho que tem que haver também, da parte de quem faz as piadas, as críticas, alguma responsabilidade. Mas eu diria que não acredito muito nos limites, porque o humor, na sua principal função, o humor serve para que as pessoas percam o medo. É isso. Se tivessem se eu tivesse que escolher uma das muitas definições que já ouvi sobre o humor, eu gosto desta, que o humor tem por função que as pessoas percam o medo. Então, muitas vezes são os assuntos mais delicados, que é necessário que o humor, neste caso, possa intervir, não é? Para que aquela mensagem tão dura, não é? Por isso é que há tantas anedotas sobre o humor, porque, sobre a morte, não é? Sobre doenças, assuntos, sim. sobre doenças, que é para dar uma imagem, Para aligerar. para aligerar uma coisa que nós sabemos ser tão dramática, não é? E para nos rirmos de nós E para próprios nos também. rirmos, não é? Há alguém que no humor finge ser nazi, possivelmente não é nazi e está contra o nazismo, não é? E é preciso perceber onde é que está o humor e onde é que ele não está. Só por curiosidade, Fernando, alguma vez foste processado ou processaste alguém por uma situação semelhante? Não fui e espero continuar a não ser. Sabe Quem que- nos está a ouvir, não processem. Não, gostaria que não me processasse. Não, estou a brincar com isso, mas É aborrecido, não é? é aborrecido. É uma sensação. Não convém. Por diferentes razões já entrei por 3 vezes numa sala tribunal. E a tensão é sempre a mesma.
E não é boa, não é? Estás ali, tu não vais para ali brincar para a sala de tribunal, não é? Quer queiramos, por mais absurdo, insólito, bizarro que pareça este caso, nunca me passou pela cabeça ir para a sala de tribunal estar a brincar com o processo. Cada palavra pesa muito, não é? Sim, até porque estão ali os anjos, está ali a juíza, estão ali os anjos, está ali a Joana Marques, todos eles merecem o meu E está a ser meu um juramento? E está a ser um juramento, exatamente, é isso mesmo. Portanto, tem que haver ali cuidado. De repente diz assim, pai, se eu agora digo, também pensa nisso, se eu agora digo aqui uma coisa, não é? Estou aqui a aligerar e de repente às vezes, olha, agora tenho aqui uma acusação, não é? Disse aqui uma coisa grave. Mas sei lá. Acho que todas as pessoas têm que pensar nisso quando entram numa sala de tribunal. Entras como testemunha e sais como réu. Exatamente, olha. Também estava aqui como testemunha, isto ia ser um passeio no parque e afinal, olha. É uma posição difícil quando se vai a tribunal. A única vez que lá fui não sabia onde é que havia de pôr as mãos. Vamos à segunda pergunta. 5 pontos. 5 pontos. Okay. Esta também vais acertar. É? Qual a canção cantada no final da vida de Brian dos Monty Python? Eu não sei o nome da música. Então, mas Aquela frase. Canta lá. Se cantares, acho que chegas ao nome da. Vai, o seu ritmo. Eu acho que está certo. Acho que temos já começar. Como é que chama a música? Always look on the bright side of É life. isso mesmo. Always look on the bright side. Quem foi Eu estava a foi cantar. um filme polémico também na altura, muito divertido e também polémico. Achas que hoje estamos menos tolerantes ao humor? Ofendemos-nos mais facilmente? Ou isto é um erro de perspectiva? As coisas hoje somos mais tolerantes? Não. Acho que eu ontem falava. Com quem é que estava a falar sobre isso? Eu estava a falar com o meu convidado, o Júlio Machado Vaz, que lançou agora um novo livro. Está-se a falar do Provaval. Sim, e ele eu estava-lhe a dizer: não achas que o mundo está a endoidecer? Não achas que o mundo está cada vez menos tolerante? E não achas que as redes sociais aqui desempenharam um papel absolutamente fundamental? Eu acho que sim. Acho que as redes sociais desempenharam um papel fundamental na radicalização do discurso, na normalização do ódio, e eu acho que só havia uma solução. Bem, a melhor era acabar já com as redes sociais, que era tipo, sabes quando dás um brinquedo a uma criança e ela não se comporta, dizer assim, olha, dei-te o brinquedo, não te soubeste comportar com ele, vamos tirar. Como isto é impossível, não é? Porque estão muitos milhões investidos, eu acho que poderia haver uma pressão por parte dos governos para que as empresas que sustentam as redes sociais coloquem algoritmos que obriguem a causar empatia, a promover não o discurso de ódio, mas outro tipo de discurso, um discurso de maior harmonia, construtivo. É claro que estas empresas... acabar com as redes sociais. Eu quero acabar... Com a essência. Exatamente. Isso. A essência das redes sociais. Mas achas que poderia haver algum mecanismo de responsabilização, por exemplo, por aquilo que se escreve, aquilo que se diz nas redes sociais? Epá, eu acho que sim. Eu acho que tem. Um mecanismo mais sério. Ouçam, eu sou completamente a favor da liberdade de expressão. Eu luto por ela e acho que estamos num belíssimo período para todos lutarmos. Mas acho que tem que existir algumas regras, não é? Da mesma forma que tu não podes andar na rua e ser esbofeteado, também não podes ser esbofeteado numa rede social. Não é? Vai dar ao mesmo, quase. Tu és esbofeteado muitas vezes com as redes sociais. Por acaso não sou muito esbofeteado. Agora ele dizia só na rua. Mas acho que sim, que deve haver alguma regulamentação para que esse tipo de situações não aconteçam. Até porque se há uma espécie de no man's land, há quem se aproveite disso, não é? E depois não é só dizer que eu não gosto da tua música. São movimentos de extrema-direita a subirem e a fazerem o que quiserem nas redes, sem ninguém travar esse tipo de discurso, criminalizações várias, e portanto eu acho que era mais do que... Estávamos mais do que a tempo dos governos de variedíssimos países, eu diria todos, criarem normas em que isso não fosse possível. Isto é, tu podes... Repara, eu faço um programa há 23 anos na rádio e todas as pessoas sabem que só há uma regra naquele programa, que é: não se pode insultar pessoas. Não há hipótese nenhuma. As pessoas não podem... Agora, podem criticar e há outras formas de o fazerem. Isto é, no fundo, atenuar o ódio. Mas já percebeste que mesmo aí a crítica... A fronteira entre a crítica e o insulto, depois, muitas vezes, depende da sensibilidade de quem é o alvo, não é? É o que estamos a ver neste caso. É isso, mas algo temos que fazer, porque isto está aparece, mas está num período em que o ódio está a alastrar de tal forma que eu acho que ainda nem sequer chegou
à pior parte. Eu acho que vem Ainda vem aí pior. Eu acho que ainda vem aí pior. Vem aí pior se não houver nenhumas regras para que isto trave. Bem, eu não sou a favor do ódio, desculpem. Paz e amor. Muito bem. Exatamente. Muito bem, Fernando. 10 pontos. 10 pontos, não é? Eu acho que mas esta só que também. taroleia a outra, não é? A próxima Pronto, também Mas vai. serviu de resposta. A próxima também tem todo o potencial para acertar. E é muito Todo o simples. potencial. Sim. Em que ano estreou o 5 para a meia-noite? Foi há 16 anos. Então faz lá as contas, vá. Agora tens de fazer as contas. tem que ser. Pá, António Guterres. É há 16 anos, António Guterres. então, Ora há bem, 16 seja anos. 318 a fazer as contas. É tipo 2009. Ah, bom. Impressionante, não é? Isso Primeira é raça, temporada. parecia tipo uma Foi cena muito tipo um rápido. burro, tipo. Faz lá o som. João, faz lá Já, o som. sim, mas sim, assim, Como é que é de ser errado? Podia ser mais Podia ser divertido. pior. Podia ser um burro. Tipo, Vamos pensar nisso. Faz lá outra vez, vamos gravar este som. Era este o som, não era? Está gravado já. Fernando, tu fizeste parte da temporada de estreia do 5 para a meia-noite. Aliás, este é um dos 300 mil formatos que tu ou criaste, ou ajudaste a criar, ou estreaste, ou entre 50 mil coisas. Tu tens filhos prediletos entre estes formatos ou não? Olha, não tenho nenhum, mas orgulho-me muito de ter estado na gênese do curto-circuito e também do 5 para a meia-noite, mas também me orgulho de ter criado um programa que se chama Perfeita Normal e que, entre outras coisas, era apresentado por mim e pelo Markle, mas que descobriu o Ricardo Aruz Pereira e o Zé Diogo Quintela. O que faz de mim... O responsável és tu também. Eu sou responsável, portanto, eu sou Foi aí Júlio que ele fez aquele sketch do Falam. Foi aí? Foi nesse? Foi aí, mas também foi talvez o primeiro filme foi A Minha Vida Dava um Filme Indiano, lembram-se? Dos escoteiros. Depois o meu filho escreveu-se nos escoteiros. Os escoteiros ainda hoje devem odiar os gatos por causa disso. Mas ainda não puseram um processo. Mas importante, eu era o autor da ideia. Quem pela primeira vez me apresentou o Ricardo e o Zé Diogo Quintela foi o Markle, que me deu uma cassete VHS com eles a fazerem um espetáculo de stand-up no CCB. Eles eram bons. Isto é autenticamente verdade. E depois eu vi aquilo, eu era autor do programa, só eu podia decidir. Eu disse, mas estes gajos são geniais. Poder todo nas mãos. Já viste? Estes gajos são geniais. E na altura o diretor da SIC Radical disse-me que não iam ser eles, que ia ser uma outra pessoa, que eu não vou dizer o nome, e que se eu não vou. E se eu decidisse por aqueles dois desconhecidos que ia ficar responsável por aquela escolha o resto da vida. E eu disse, então eu quero ficar responsável por esta escolha o resto da vida. Já sabias o que é. Portanto, eu orgulho muito de contar esta história. E aqui aquela coisa das corridas do barco, a regata de Barquinhos de Remos. Isso é muito giro, não é? É aqui ao lado, vai ser no dia 20 de setembro. Estão convidados todos. É Campo Grande. Mas tu estás na origem, e a propósito de redes sociais, tu fizeste a primeira televisão online. Era o Observador na altura. Tu na rádio, no início, já não me lembro do nome da rádio, fizeste aquilo que entretanto se veio a tornar tipo o Tinder. hábito. O Tinder, exatamente. O Tinder via rádio. Era na Rádio Nova Era. Era nem só a ideia. A ideia não era minha, atenção, já existia o programa. Chamava-se Terminal do Engate. O nome é bom. É ótimo. Se calhar hoje em dia seria cancelado. Mas a verdade é que o que nós fazíamos era, ouvíamos mulheres e homens, fazíamos várias perguntas sobre variedíssimas coisas. Tinham desafios vários para que falassem, ok? Mas cada um no seu tempo, no programa. Agora vamos atender aqui a Cláudia. A Cláudia falava, fazíamos umas perguntas e tal, vimos como é que ela era em termos pessoais, e depois no final do programa nós escolhíamos um homem, portanto o homem que nos pareceu mais interessante, para se juntar com outra mulher, e os prémios eram um jantar, copos, havia noite de hotel, havia tudo. Era o que eles quiseram. Eram casados Algum casal durou até hoje. audição. Era tipo, ok, nessa mesma noite eles iam sair, iam para os copos, iam jantar. Fizeste e tinham... follow-up do que aconteceu com esses casamentos, casais? não. Epá, a única vez que eu me lembro, eu lembro-me porque me fizeram lembrar disso, houve uma vez que nós oferecemos a viagem, nunca tínhamos oferecido uma viagem, oferecemos uma viagem a Paris, imagina, para os vencedores. Portanto, juntamos duas pessoas e a pessoa que foi a Paris, lembro-me perfeitamente dele falar comigo e dizer assim, estou aqui em Paris, mas isto não está a dar nada, sabes? Eu não sei o quê. Epá, vai com calma, pá. Olha, aproveita a viagem, não sei o quê. Só que eu nunca soube quem era esta pessoa. E muitos anos depois, imagina quem era esta pessoa. Era o humorista Fernando Rocha. Estás a brincar. Verdade, Fernando Rocha ganhou uma dessas edições e disse: olha lá, tu sabes quem é que foi aquela pessoa que foi a Paris? Era eu. Mas não era a mulher dele. Não, eu também não era casado na altura. Mas podia ter resultado. Isto foi há seguramente 30 anos, portanto estão a ver.
Já te aconteceu muita coisa. Já me aconteceu muita coisa na vida. O Tinder antes do Tinder. Era o Tinder antes do Tinder. O Tinder também já está em baixa, não é? Agora, as grandes vedetas são o Bumble e o Hinge, sendo que o Bumble está a passar por uma má fase. Vi hoje uma notícia em que estão a despedir 30% dos trabalhadores. Não está a funcionar. Bumble não está. Está na corda Bumble, como se chama. Exatamente. Ora bem, 15 pontos. Vamos continuar a falar de televisão. Já falaste do curto-circuito. Quem foram os dois primeiros apresentadores do curto-circuito ainda no CNL? O Rui Unas e a Rita Mendes, claro. Muito bem. Está a ser caras. Está a ser muito fácil. Esta foi muito fácil. Esta tinha a obrigação de saber. Também lá estavas. Porque eu juntei-me a eles mesmo nessa altura, muito poucos meses. O Alvin vai ser totalista. Eu gostava de ter um prémio sobre isto. A televisão que temos hoje já não é para jovens? Eu diria que a televisão tradicional, como a vemos hoje, já não é. É linear, não é? Mas eu acho que todas as televisões perceberam isso a tempo, estão-se a reinventar e todas elas têm plataformas de streaming. A RTP Play a RTP tem o RTP Play, a SIC tem o Opto, a TVI também tem o TVI Player. E isto é, eu acho que todas as televisões perceberam que a derrocada é inevitável da televisão tradicional, mas que o futuro é este. Isto é, eu acho que, por exemplo, na RTP, que é o sítio onde eu trabalho há uma vida, não é? Há 24, 25 anos, todos os programas, informação, tudo a figura central tem que ser a RTP Play. Já nem sequer é RTP. E fica tudo disponível na plataforma. Tudo disponível na RTP Play, toda a gente sabe que pode ir à RTP Play. Agora, mas as audiências da televisão tradicional continuam a ter um peso enorme. Continuam a ter peso. Na definição dos programas mas... e também por parte dos anunciantes. Claro, mas cada vez menos. Cada vez menos, porque eu vejo as audiências e, sei lá, de ano para ano, as televisões perdem cerca de 1 milhão de espectadores. É uma coisa incrível. As pessoas o que é que gostam de ver na televisão? Basicamente, jogos de futebol. Não é? Se formos ver os programas mais vistos do ano, é tudo jogos de futebol da seleção em particular. Gostam de ver alguma informação, sobretudo depois de jogos de futebol. Aquilo está encadeado, não é? Reality shows. E de vez em quando uma novela ou outra consegue furar. É isto que as pessoas veem na televisão tradicional e ainda. os formatos de talento, de alguma maneira. Pois sim. Os grandes formatos de... Mesmo assim não têm aparecido muitos, mas sim. Mas isto é a televisão. Mas eu acho que mas as pessoas nunca vão deixar de ver conteúdos em si. Isto é, mas as televisões pensam menos hoje nos jovens, ou não? Nos formatos que elas colocam à disponibilidade para os jovens. Não é como nessa altura do curto-circuito, não tem a mesma... Repara só, os jovens... O curto-circuito, exato. O curto-circuito foi um fenómeno. Foi um fenómeno incrível porque a internet ainda não estava neste nível. Não é? Porque se tivesse, não é? Exato, o curto-circuito servia uma espécie de mediador. Os miúdos viam todos aquilo porque não havia internet. A internet ainda não estava... havia como há agora. Sim, ainda era uma coisa muito primária. E foi por isso que para além dos apresentadores serem ótimos, não é? Mas a verdade é que o fenómeno aconteceu por isso. A internet veio ocupar depois todo o espaço da comunicação. Os miúdos hoje em dia veem só... Mas tu, quando crias formatos, e tu crias tipo 3 por dia, não é? Estás a pensar em televisão, rádio tradicionais ou estás a pensar nas plataformas eletrónicas? Depende. Eu acho que, por exemplo, a televisão tradicional olha para mim como uma pessoa demasiado alternativa. Eu sou claramente um tipo de nichos. E de vez em quando tenho assim, a televisão tradicional dizendo, deixa cá ver, não é? Agora tenho um programa na RTP1, que é o Herói Nacional, passa publicidade, mas nem sequer foi uma diretora de programas que se lembra de me convidar. E eu concorri, como qualquer pessoa poderia concorrer, a uma consulta de conteúdos que a RTP tem. Todos os anos. E eu concorri para isso. Como se não tivesse nada a ver com a empresa. E pronto, lá acharam que a ideia era interessante e deram-me até um belíssimo horário, que ele passa às 9 da noite, é bom. E foi uma sorte. Mas agora vamos ver se tens sorte para a última pergunta. Porque é mais difícil. 25, não é? Não, vais conseguir. Quem é que foi totalista já, Maria Pedro Cisa Vieira, Fernando Rosas, Azeredo Lopes, Ascenso Simões, Luís Filipe Neves e o Nuno Jacinto. Vais-te tornar um verdadeiro herói nacional. Há 20 anos, um convidado do talk show da Oprah Winfrey desatou aos saltos no sofá. Quem era o convidado? Tom Cruise.
Esta era muito fácil. Também era de Carlos. Cultura pop aqui não. Temos que começar a aumentar o nível. Eu ia te perguntar qual era o entrevistado, a pessoa que tu gostavas de entrevistar. Também te pergunto isso, mas. O Lobo Antunes, agora já será mais difícil. Eu consegui só entrevistá-lo assim a passar na Feira do Livro. Mas pronto, mas entrevistei a Xixolina 2 vezes. Isso não está ao alcance todos. Quer dizer, é mais ou menos a mesma coisa. Respeito. Algum entrevistado que tenha tido um comportamento estranhíssimo? Muitos que tiveram escolhe um. Seria deselegante da minha parte. Prefiro dizer o contrário. Prefiro dizer que o convidado que eu gostei mais de entrevistar foi uma convidada. Foi marcante. Inesquecível. Não foi a Xixolina. Foi a Paula Rego. De repente, ouçam, tive uma branca. Esqueci-me do nome da Paula Rego. Acho isto normal. Com a quantidade de coisas que faz. Estou a ver porque é que eu não faço programas da manhã. É que isto pode-me acontecer. De repente esqueci-me do nome da Paula Rego. Porquê que foi marcante? Foi muito marcante. Primeiro porque quando eu cheguei à Casa das Histórias, ela disse-me: estou aqui um bocadinho tensa porque disseram que você é trocista. E eu disse: espera lá, Paula Rego, como assim? Disseram que era trocista. E então estou aqui um pouco nervosa. E eu disse: então vamos fazer assim, eu vou começar a entrevista e se a Paula Rego estiver a gostar da entrevista, tem que me fazer assim um fixe, porque agora sou eu que estou nervoso com esta situação. E eu acho que a entrevista começou logo a correr bem, e ela, passado 5 minutos, talvez menos, fez-me logo um fixe para eu estar à vontade. E ela também compreendeu que eu depois também fiquei um pouco nervoso. Apreensivo, não é? Porque eu acho que eu sou mais um entrevistador do que um entrevistado. Mas não me importa nada ser entrevistado. Nota-se. Sim, é verdade. Mas a verdade é que eu acho que quando nós colocamos o convidado à vontade, nós vamos extrair muito mais dele, entendem? E eu acho que uma entrevista até começa antes do próprio convidado estar em estúdio, né? Muitas vezes vocês não podem sair, mas quando é possível, nós falarmos com ele antes, tentar sacar qualquer coisa. Eu sempre, ontem disse isto ao Júlio Machado Vaz: de cada vez que eu envio uma mensagem a um amigo pessoal de alguém que está no estúdio, a minha mensagem é sempre a mesma: olha lá, como é que eu posso entalar este convidado? ontem enviei uma mensagem para a Inês Menezes a dizer: olha lá, como é que eu posso entalar o Júlio Machado Vaz? Pronto, e há sempre ali entalar no melhor sentido dos termos, que é como diverti-lo, como fazer com que ele se sinta mais à vontade no programa. E esse é sempre o meu objetivo. Sentiste à vontade aqui? Sentiste à vontade aqui? Não mensagens a ninguém da rubrica. Sim. Não sabia o nome da rubrica, mas sim. Como entalar o áudio? Acho que sim, acho que correu bem. Eu também. Eu não estava nervoso, não é? Eu estive nervoso, foi na sala de audiência, não era aqui. Agora, com este nome, a comissão de inquérito. Fernando Alvim, obrigada por teres vindo à Rádio Observador. É sempre um gosto. Obrigada. Até já.